Acho que estou prestes a construir algo que você nunca viu antes. Veja, eu acordei no meio da noite com uma ideia, e como não consegui voltar a dormir, acabei planejando tudo na minha cabeça por 2 horas. E o que isso envolve é esse espaço atrás de mim. Veja, os cantos podem ser o maior desperdício de espaço em qualquer oficina, e espero que eu esteja prestes a resolver isso. Então acho que a melhor coisa que podemos fazer agora é simplesmente começar. Enquanto mostro os materiais da construção, proponho um desafio para você. Vou me esforçar para esconder isso durante todo o vídeo. Meu desafio é que você seja realmente honesto e escreva um comentário quando achar que sabe o que estou construindo. Coloque um carimbo de tempo de quando você fez o seu palpite e depois responda a esse comentário quando chegar ao final, quando realmente souber o que é. Me diga como você se saiu. Detalhes são importantes, então não se apresse, pois pode haver surpresas no final. Se errar algum palpite, terá que me ajudar a contar os resultados clicando em curtir. É a única forma matemática de saber se te surpreendi. Prometo, decida construir ou não, se ficar assim, acho que você vai adorar. Mas ainda estamos longe disso. Agora, embora os hexágonos fiquem cada vez menores, os lados marcados com A permanecem iguais o tempo todo. E esse tamanho é a largura dos 4 painéis que cortei do compensado de meia polegada. Todo o projeto pode ser feito com 1:4 de folha de compensado de 1:C2 e apenas um pouco de compensado de 3:4 para os hexágonos. O comprimento dos 4 painéis que você cortou, bem, isso determina a altura da construção como um todo, enquanto o lado A, bem, isso determina a largura. Desde o início, sei que haverá desafios mesmo em uma construção simples. Não pode ser tão simples quanto parece na minha cabeça. O primeiro desses desafios apareceu bem rápido. Quero uma inclinação suave nesse hexágono 3D, o que exige um corte em ângulo em cada peça. Vou cortar agora e logo mostro como junto tudo. Só para esclarecer, agora é o Mark do fim da construção falando. Antes, o Mark da obra não sabia como terminaria. Houve erros. Os pedaços que cortei mostram o ângulo e se meus cálculos estiverem corretos, todos os hexágonos precisam do mesmo ângulo nos lados. Pode ficar um pouco grosseiro. Cortá-los agora parece sensato neste estágio, só para conseguir passar eles pela serra de bancada. E só para deixar claro, eu tenho certeza absoluta de que você poderia fazer essa construção com uma serra circular ajustada em um ângulo, ou até mesmo uma serra de trilho. E para mim, chegou a hora do MVP dessa construção, meu gabarito Match Fit. Foi projetado para funcionar junto à lâmina da serra de bancada, permitindo prender uma tábua e alinhar a linha de corte à borda. Tem um pequeno problema. O leve ângulo da lâmina cria uma folga entre o gabarito e a lâmina. Ao invés de criar um novo gabarito, apenas ajustei o limitador de corte, afastando-o 3 mm da borda no olhômetro. Então pode descartar móveis finos das suas suposições agora. Enquanto corto essas peças hexagonais, vou te dar a primeira dica. Isto é para a oficina. Eu não disse que era uma boa dica? Ok, vou te dar uma segunda dica. Isso é uma grande afirmação. Isso tem o potencial de ser o armazenamento de ferramentas mais eficiente e acessível para economizar espaço em uma oficina que você já viu. Talvez, possivelmente, potencialmente possa ser. Como mostra o teste de encaixe, parece mais um suporte de bolo. Não é um suporte de bolo para a oficina, embora isso pudesse ser bem legal. Um pouco empoeirado, porém. Mas tudo bem, desculpa, onde eu estava? Ah, sim, Katie? Não, sim, 4. Ah, sim, 4 faces retangulares iguais. Agora faz sentido, mas ainda preciso preencher os espaços entre elas. Então, voltando para a seleção do MVP, na verdade eu acabei cortando os retângulos primeiro para depois afinar as 2 bordas. Fiquei em dúvida se mostrava isso. Como a placa de compensado é mais larga que comprida, cortar transversalmente não é o ideal. Então, como tudo que você vê em todos os meus vídeos, essas são as escolhas que eu fiz. Por favor, pensando na segurança, não faça nada que não pareça seguro para você. E para quem assiste regularmente, tenho quase certeza de que você já percebeu que ainda não cometi nenhum dos meus erros habituais. Eu sei, eu também fiquei um pouco surpreso. E aliás, já que estamos falando de vídeos anteriores, se você já assistiu algum antes, muito obrigado por fazer parte disso.
Seja lá o que for isso, se você é novo no canal, seja bem-vindo. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. Projetos planejados e principalmente não planejados, alguns para casa, mas a maioria para a oficina, todos acessíveis a iniciantes. Muitos e muitos erros, todos aceitos sempre. Aposto que alguns já sabem o que estou fazendo. Lembre-se, se errar, sabe onde clicar. Se nunca viu o YouTube, vou te ajudar rápido. A seção de comentários está abaixo do botão inscrever-se. Pensei que engrossar partes afuniladas pode ajudar no futuro. Usei apenas um pedaço de madeira de sucata. E é mais ou menos agora que está ficando bem difícil esconder o que eu realmente estou fazendo. Nada para ver aqui, só vários furos de ventilação de tamanhos diferentes. Talvez parte do mistério, mas sinceramente, logo vai ficar óbvio o que estou fazendo. Bem, a parte principal disso, não a parte realmente legal. Alguns acham um desperdício usar uma tábua de sapele assim, mas passo horas nesta oficina filmando e criando, então vejo esses detalhes como parte do conforto do local. Mas você pode usar qualquer sobra que tiver à mão. E se você estiver fazendo isso e quiser deixar o mais bonito possível, existem gabaritos de corte fino e vão te dar um corte fino mais padronizado. Ao invés do que estou fazendo aqui, que é só no chute, estou apenas cortando 5 ou 6 tiras de largura quase idêntica. O fato de elas estarem saindo da mesma tábua aqui, isso já é suficiente, porque isso vai garantir que uma das dimensões seja igual em todas as tiras. E as próximas partes que você vai me ver fazer são, na verdade, personalizadas para o uso da construção como um todo. Pegue as ideias e o básico aqui e depois faça do seu jeito. Vou te mostrar algumas sendo feitas e depois vou te mostrar a peça completa no final. Mas não vou perder seu tempo com cada painel individualmente. Só saiba que as ripas precisam ser fixadas com uma resistência razoável. Então vou usar cola e depois vou fazer um furo escariado e colocar alguns parafusos pequenos por trás. Eu costumo fazer isso com compensado mais barato, porque na verdade o que você está fazendo com a cola é apenas colando na lâmina, e se a lâmina soltar, então a junção fica praticamente inútil. E você também vai ver uma boa quantidade de ímãs sendo usados. Como tudo que você vê no vídeo, vou deixar alguns links para os ímãs aqui embaixo. Eu particularmente gosto daqueles que você vai ver com furo escariado. Furo para parafuso central garante reforço extra, especialmente para itens pesados. Dica número 3, porque eu também estou usando cola CA para fixá-los, mas o parafuso te dá aquela segurança extra. Sempre que possível, como gosto de caprichar, vou cobrir alguns ímãs com feltro adesivo para evitar o barulho de metal. Considerei várias formas de montar essa peça, mas cola e pregos finos parecem as mais fáceis. Eu até pensei que talvez eu quisesse desmontar isso e adaptar no futuro. Talvez eu até queira poder tirar essas faces e trocar por outras que eu fizer. A solução mais simples é usar furos de bolso, como você verá quando eu optar por isso. Eu não pensei muito bem nisso porque os últimos painéis, vão ser difíceis de alcançar por dentro, mas não se preocupe, vai dar certo do mesmo jeito. Aqui estão todas as peças. Só as organizei assim para mostrar como a construção é simples. Ao tentar criar mistério, talvez tenha parecido mais complicada do que realmente é. Essas superfícies em branco não ficarão assim para sempre, e ainda há lados que não mostrei. Cada lado possui ímãs ou botões, e ao final mostrarei como foram projetados para suas funções. E agora, para juntar tudo, eu fiz os furos de bolso na parte de cima da peça superior e na parte de baixo da peça inferior. O meio é difícil porque fazemos quase tudo, mas faltam os últimos parafusos. Passei muito tempo encaixando a primeira peça e alinhando todos os lados. Após conectar essa peça e o lado oposto em esquadro, o restante ficou alinhado. A regra dos furos de bolso é igual para qualquer construção. Aperte o máximo possível, pois o parafuso tentará mover a junta. Evite apertar em excesso e utilize parafusos do comprimento adequado para o serviço. Para locais de difícil acesso, use o suporte de broca em ângulo reto e faça com calma. Então pare e perceba que, na verdade, você não planejou nada além daqui. Sinceramente, nem tinha certeza se chegaria até aqui com só 2 horas de planejamento mental. Mas você conseguiu. De repente tem uma ideia. Agora espero que todos comecem a escrever seus comentários.
há grande chance de que todos que comentaram até agora estejam errados. Sinto muito por quem ainda não chegou na primeira parte da construção, mas vou manter segredo para preservar o suspense. A partir de agora, não será tão fácil. Esses mecanismos de base giratória possuem 2 aros de metal com rolamentos. Basta fixar madeira em cima e embaixo para que as peças girem juntas. Algo assim, de qualquer forma, mas não é tão simples assim. Veja, o que você não percebe é que isso já está bem pesado e eu não mostrei esse suporte que eu montei para colocar no canto. Saiba que, se for fazer isso, precisa ser forte para não ceder. Pretendo instalar um suporte giratório em cima e embaixo. Qualquer desalinhamento impede que fiquem coplanares e pode travar. Você vai descobrir como sei disso. De qualquer forma, esses discos devem facilitar a fixação. Devem? Quer dizer, isso parece um trabalho difícil desde o início, mas com um girador embaixo parecia que funcionaria. Ainda assim, não é forte o bastante. Mas, enquanto tento fazer um segundo suporte para a parte de cima, deixa eu te contar por que estou realmente fazendo isso. Em teoria, você vê que o canto de qualquer espaço de trabalho, como eu disse antes, pode ser um espaço completamente morto. Se você viu meu vídeo da parede universitária francesa, sabe que recomendo ver sua parede de armazenamento como uma caixa 3D, não só como uma superfície plana. Se houver algum espaço morto, use ele por completo. Pegue um canto, por exemplo. O espaço morto em um canto não é apenas um pé quadrado em cada uma das 2 paredes. Na verdade, é um pé cúbico de espaço entre elas. E também, por favor, não se esqueça, isso é só um protótipo, eu sei. Os suportes ocupam muito espaço embaixo deles. Imagine se isso fosse colocado em cima de um armário. Ou se fosse possível trocar o suporte grande por um de metal mais fino que suportasse o mesmo peso. Bem, aí você realmente está chegando em algo. No entanto, foi mais ou menos nesse ponto que eu achei que tinha cometido um erro. Porque depois de 10 a 12 tentativas de alinhar o spinner corretamente, ele estava girando perfeitamente reto na base. Mas a parte de cima estava fora do plano e por isso estava travando. Sinceramente, após tantas tentativas, eu quase desisti porque não sabia se isso funcionaria. Não conto isso para criar suspense ou esperar um grande momento de vitória. Apenas decidi tentar novamente. Decidi desacelerar um pouco e parei de focar na linha de chegada. Tecnicamente, o alinhamento era um problema, mas não era o principal. O principal problema era, na verdade, o atrito. Veja, ambos os anéis de metal têm exatamente a mesma espessura. E então, quando eles estão presos à coisa, a coisa sendo isso, como vamos chamar isso? Vamos chamar de armazenamento giratório, por enquanto. Então, quando eles estavam presos ao armazenamento giratório, eles estavam realmente se esfregando. Após poucos testes, já é possível ver partes lisas e brilhantes devido ao atrito. Pela primeira vez em muito tempo, usei meu laser para algo que não conseguiria fazer sozinho, pelo menos não tão rápido e preciso. Cortei 2 aros de compensado com 1 milímetro de espaço entre eles como espaçadores. Alinhar os furos foi fácil, só precisei furar usando o próprio hardware. Para facilitar o encaixe e alinhamento, coloquei alguns parafusos só parcialmente. Eu medi o alinhamento como já tinha feito antes. Se a parede estivesse fora de esquadro, o que poderia ocorrer, já que eu mesmo construí, usei nível de bolha para alinhar os giradores superior e inferior. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente estava filmando o momento em que testei meu protótipo pela primeira vez, e você vai ver em primeira mão por que eu faço isso. Sempre me perguntam por que continuo criando coisas e testando protótipos para minha oficina. É por isso aquela comemoração boba. Bem, é por isso. E agora você pode ver completamente o que eu tinha planejado. Então tire um segundo, se você errou o palpite, clica no botão de curtir só para eu poder contar. Mas, você me conhece, sempre existe uma chance. Eu fui um pouco além. E também quero te contar o que eu poderia fazer a mais se eu decidisse ir além do esperado. Vou te mostrar. Aqui está o carrossel giratório de armazenamento de ferramentas manuais. O nome ainda não é definitivo. Fiz algumas adições desde a última vez que você viu. Caprichei e passei óleo de cera dura por estética. A principal mudança foi colocar todas as ferramentas que ele vai guardar. Vou te mostrar o que temos. Plaina de bloco, plainas especializadas, ferramentas de marcação e plaina de tupia. Depois coloco tudo em perspectiva para você. Tenho a plaina número 5 para o shooting board,
chaves Allen, lima Shinto e a grande plena número 7 para desengrosso. Temos o raspador Stanley Cabinet, 2 facas de marcação, uma para remover cola e outra para marcar, além de 5 pequenos grampos que são super úteis. Outra plana número 5, que não uso no shooting board, mas sim para outras tarefas. Por fim, a última parte do carrossel. Tenho tesouras, chaves de fenda, uma roda de marcação, um graminho e todas as minhas brocas Forstner. Não tenho problema em admitir quando estou errado. Este não é um bom lugar para guardar suas brocas Forstner. Tenho uma ideia melhor para isso. Se você não fizer isso, as brocas Forstner são realmente afiadas e tendem a travar um pouco nos furos e, bem, dá para ver que já causaram ferimentos. Sugiro que, em vez de colocar as coisas aqui dentro, tive uma ideia inteligente que gostaria de ter tentado antes e adoraria ver alguém experimentando. Pegaria 3 painéis, uniria com dobradiças laterais, faria uma abertura com trava. Assim, teria espaço de armazenamento no centro do carrossel. Agora, isso é aproveitar 100% do espaço disponível. Com isso em mente, essa parte de cima vai se tornar uma espécie de prateleira. Por enquanto, só meus estiletes de grampo ficam em cima e embaixo. Se eu organizar o suporte, vou ter todo o espaço embaixo livre para usar, diferente da bagunça atual. Coloquei puxadores estilosos embaixo, assim dá para girar fácil mesmo com peso extra, não gira descontrolado e a sensação tátil é ótima, adoro isso. Já penso em outras formas de usar isso em outros lugares. Agora vou colocar isso em perspectiva. Agora você vai ver exatamente quantas ferramentas estavam nesse carrossel e não se esqueça que ainda tinha espaço sobrando. São muitas ferramentas em um só carrossel. Então você tentando isso ou não, espero de verdade que tenha gostado deste vídeo. É isso que eu amo fazer. Se você tiver ideias para mim, é para isso que serve a seção de comentários. Se você é novo no canal, é para isso que serve o botão de inscrever-se. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Espero que tenhamos outras no futuro. Se gostou desta construção, acredito que vai adorar esta aqui. Se não gostar, o YouTube escolheu essa para você. Obrigado por assistir. Te vejo lá.